abrir Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Nós vamos ler Lucas capítulo 3 e eu queria conversar com vocês essa noite sobre intimidade e constância. Intimidade e constância nessa intimidade. Constância. Manter-se firme. Constância. Constância é algo que a gente quer muito. A gente começa a fazer uma dieta, mas não continua, não permanece na constância da dieta. Aí quando vê, já larguei. Aí tem uma festa que tem salgadinho, tem uma festa que tem um bolo de chocolate. Aí quando você vê, já passou. Constância nos estudos. Quando você vai lá, você tem muita matéria. Aí você fala assim, bom, agora eu vou estudar certinho, regradinho, vou fazer um planejamento. Mas aí o que você faz? Você deixa as coisas para cima na hora. Tem prova e você pega toda a matéria do semestre porque você não teve uma constância nos seus estudos. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Nossa vida espiritual é a mesma coisa. Se nós não tivermos constância, nós vamos ser reprovados. Eu não quero ser reprovado nessa matéria chamada vida, porque o Senhor já me deu a vida, e por isso eu tenho constância, e por isso eu tenho disciplina, e por isso eu busco a Ele. E eu queria falar sobre isso, constância e intimidade. Lucas capítulo 3. Quantos abriram a palavra do Senhor? Eu queria mais uma vez que a gente ficasse de pé, aqueles que puderem, obviamente. E nós iremos ler a palavra de Deus em Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, a partir do primeiro verso, a palavra do Senhor diz assim, em reverência, por isso que nós ficamos de pé, a palavra de Deus. No 15º ano, 15 anos do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca, eita trava-língua, hein? Tetrarca de Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdote. Sumo sacerdócio. Vamos repetir esse versículo 2. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui agora, Deus, para ouvir a Tua voz. Nós estamos aqui agora, Deus, para que o Teu Evangelho nos confronte. Para que a Tua palavra, Deus, seja a transformação que nós tanto precisamos na nossa vida. Que possamos sair daqui transformados pela renovação da nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. É incrível. Por que é incrível? Porque Jerusalém era uma cidade que vivia em torno da religião. Era uma cidade que vivia em torno do templo. O que significava o templo? Vamos lá. O que significava o templo? Vamos lá. Adoração. O que mais? Vamos mais alto para poder ouvir. Pode falar alto, vai lá. Igreja. Tá, que mais? Estudo. Que mais? Falou aí. O templo significava a presença de Deus. Templo, presença, a arca da aliança estava lá no templo. Presença de Deus. Para onde eram levados os sacrifícios? Para o templo. Para onde eram levados os sacrifícios? Para o
Vamos lá, gente. Para onde eram levados os sacrifícios? Templo. Aonde as pessoas iam se encontrar para levar o seu cordeiro, a sua pombinha. Onde as pessoas iam? Templo. Anás e Caifás eram pessoas respeitadas, sim ou não? Sim. Por quê? Sacerdotes. O que o sacerdote fazia? Espiava os pecados. Vamos trazer para a nossa língua, para o português. Ele pegava o sacrifício e era o mediador. Então era como se fosse assim: vocês trouxessem aqui vários carneirinhos, várias pombinhas. Tem uma pombinha aí do seu lado agora. Finge que tem uma pombinha aí, segura uma pombinha aí. Tá segurando a sua pombinha? Vocês vão dar a pombinha para mim. E eu vou no Santo dos Santos. Vocês vão ficar aí. Eu vou. Vocês ficam. Eu vou no Santo dos Santos, o sumo sacerdote, levar todas as ofertas. Para quê? Para quê? Para que vocês sejam perdoados, para que todos nós sejamos perdoados dos nossos pecados. Então era assim que o povo levava a sua oferta, o seu sacrifício, para quem? O sumo sacerdócio. Agora vamos pensar cá com nossos botões. O sumo sacerdócio, teoricamente, tinha que ser um cara assim com Deus, não tinha? O cara está diante da presença do santo. Mas olha que interessante, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio, versículo 2. Eles eram respeitados, e a cidade de Jerusalém era uma cidade que vivia em torno da religião. Era uma cidade que vivia em torno disso. Tanto que, mais para frente, quando Jesus ele entra no templo e ele vê vários cambistas, ele fica muito irritado. Ele levanta, ele chuta o pau da barraca, ele fala assim: vocês estão errados. Vocês transformaram a casa do meu pai, que era uma casa de oração, em um covil de ladrões. Por quê? Porque as pessoas não cuidavam mais do sacrifício do coração. Você tinha um pombinho, certo? Você dava nome para o seu pombinho. Ou, sei lá, Rusicleide. Dava um nome para o pombinho lá, para a carneirinha, Rusicleide. Ô Rusicleide, vem cá. Você chamava Rusicleide, Rusicleide, vem aqui. Aí dava lá para Rusicleide a raçãozinha, cuidava da Rusicleide, cuidava dela. Por quê? Porque você ia entregar ela para o Senhor, era oferta. Cuidava, era algo que você todo dia cuidava. Agora as pessoas não tinham mais tempo. O que elas faziam? Iam lá no cambista, o cambista falava assim: ó, já tem um carneirinho aqui. Aí a pessoa falava assim: ah, eu não cuidei mesmo, pega esse aí, eu dou o dinheiro de César e eu vou e entrego para o sacerdote. E as pessoas foram tirando o real sentido da expiação de pecados. Você vê como é que estava bem deturpada essa situação? Vê? Sim ou não? Sim. Tanto que, olha que interessante, no versículo 2, a continuação fala assim: foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Gente, olha que interessante. Para quem veio a palavra do Senhor? O mais forte, para quem veio? João. Aonde? No deserto. A palavra do Senhor, a revelação do Senhor veio a João no deserto. Ué, mas a presença do Senhor não está no templo? A arca da aliança não está no templo? Anás e Caifás não são os responsáveis para receber isso? Não seriam Anás e Caifás aqueles que receberiam a presença do Senhor, a palavra do Senhor? Foi exatamente João. E no deserto, extremamente longe do templo, extremamente distante do templo. Sabe por quê, meu querido? Porque o Senhor já deixa bem claro que Ele não tem nada a ver com religiosidade.
O Senhor não quer a sua religiosidade, o Senhor quer a sua intimidade. O Senhor quer de você relacionamento sincero. Ele não quer que você vista roupa de domingo e venha domingo para a igreja, fingindo ser uma coisa que você não é. Algo que você não busca durante a sua semana. A sua semana inteira é diferente. E você acha que no domingo você vai receber a palavra do Senhor porque você está no templo. Não! O Senhor se manifesta nos locais solitários, é lá no deserto, é sozinho, é você e Deus, é no seu quarto, é quando você fecha a porta e ora ao Senhor e fala: Senhor, fala comigo, e Ele fala. É assim que o Senhor quer se manifestar, e é assim Ele deixa claro isso. Eu não vou manifestar diante de religiosidade, eu vou me manifestar diante de verdade e intimidade. Fala assim para a pessoa que está do seu lado: o Senhor não gosta de religiosidade, o Senhor gosta de intimidade. Coisa de verdade, não é coisa de mentira não, é coisa de verdade. É coisa de verdade. É no deserto. Como assim? Não foi no templo? O sumo sacerdócio é um cara respeitado, é um homem de Deus. Não foi lá não. O profeta Malaquias já disse que todos já estavam deturpados, já haviam se corrompido. Ou seja, a revelação do Senhor vem nos momentos de intimidade, solitude, solitário, no seu quarto, querido. Agora eu quero te fazer uma pergunta: você tem buscado o Senhor no seu quarto? Você tem buscado o Senhor diariamente, um momento de intimidade sozinho com Deus? Ou você tem vindo aos cultos, ao templo, achando que isso aqui vai deixar a sua vida espiritual de pé? Isso aqui somente não deixa a vida espiritual de ninguém de pé. O que deixa a vida espiritual de alguém de pé, firme, sólida, é todos os dias buscar a presença do Senhor. É todos os dias renunciar, é todos os dias procurar a presença, a face dEle e falar: Senhor, eu quero mais de Ti. É procurar a palavra dEle, falar: Senhor, fala comigo através da Tua palavra, eu priorizo isso, eu quero mais do Senhor. Ou você vem aos cultos, querido, dessa maneira, primeiro, você nunca vai conhecer o Senhor de verdade. Por quê? Porque o Senhor não se revela na religiosidade. E segundo, você está sendo perdido, você está perdido. Você está fora do plano do Senhor, que é se revelar intimamente a você. O que Jesus fala quando Ele fala para nós orarmos? Em Mateus capítulo 6, versículo 6: quando orardes, entre no seu quarto, fecha a porta, ora a Deus no seu quarto, sozinho. E o Deus que vê em secreto vai te recompensar. O Deus que vê em secreto vai te recompensar. Mas não tem ninguém vendo. O Senhor está vendo. O Senhor está vendo todas as suas atitudes, decisões, todos os dias. Aquilo que você acessa no seu celular, aquilo que você enxerga na televisão, tudo. O Senhor está do seu lado. Ele está todos os momentos da sua vida. No seu casamento, o Senhor está com você todos os dias. E o que o Senhor tem visto? O Senhor quer ver verdade, intimidade. Sabe, querido, o Senhor procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Verdade, não é mentira, não é religiosidade. Religiosidade é tudo falso. Pensa aí, pensa como está a sua vida, pensa. O Senhor quer ter um relacionamento sincero e se revelar para você, mas Ele só vai se revelar quando você reconhecer que você está vivendo uma religiosidade. Ele quer ter um relacionamento sincero com você. E como então ter um relacionamento de intimidade e permanecer nisso? É incrível. Quantas vezes eu já ouvi isso, hein? Eu fui para a igreja, mas é tão difícil esse negócio de crente. Que negócio difícil.
É muito complicado. Tem que renunciar a isso tudo. É muito difícil. Aí os caras até vêm. Vem 2 cultos, 3 cultos. Aí depois, esquece. Deixa pra lá. Por quê? Porque é difícil. A cervejinha fala mais alto. A boate fala mais alto. Tudo fala mais alto. Mas a presença do Senhor não tem tanta constância. O próprio Tiago fala para a gente não ser inconstante, como um caniço agitado pelo vento. Qualquer vento leva. Alguém vira para você e fala assim: pastor Daniel não tem uma palavra muito boa não. Aí você já... É verdade, esse cara aí, o pastor Daniel não sabe tanta coisa assim não. Aí você já desanimou. Porque veio um ventinho. Veio uma brisinha. E você está tão religioso, está tão fraco espiritualmente, que qualquer coisinha faz com que você seja balançado pelas opiniões alheias. E a sua fé não permanece inabalável e você se perde. Não sejam balançados por qualquer vento, como caniço, um caninho. Qualquer vento de doutrina os balança. Nós precisamos ser constantes. Nós precisamos buscar intimidade e ser constantes. Nós precisamos buscar intimidade e ser constantes. Vamos falar? Nós precisamos buscar intimidade e ser intimidade e constância. Intimidade e constância. Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 6. Levítico, capítulo 6. Levítico, capítulo 6, a partir do verso 8. Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Levítico, capítulo 6, a partir do verso 8. O Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão. Quem era Arão? O sacerdote. Nós vivemos um tempo onde nós somos os sacerdotes. Nós somos sacerdotes. A graça já nos alcançou, nós temos livre acesso à presença de Deus. O sacerdote era aquele que ia diante da presença de Deus, mas nós agora temos livre acesso à presença de Deus. Amém? Amém por isso? Glória a Deus. Isso aí. Então Arão, o sacerdote, o Senhor disse a Moisés: dê esse mandamento a Arão e aos seus filhos. A regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá de ser mantido aceso. Repita comigo: mantido aceso. Mais uma vez: mantido aceso. Mais forte: mantido aceso. Exato. Versículo 10. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Versículo 11. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Versículo 12. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará o quê? Lenha. Arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Versículo 13. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado, diz o Senhor. Versículo 12. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Ah, Senhor, eu vim aqui, eu senti a Tua presença, eu Te adorei, eu estou diante da Tua face. O que o Senhor quer dizer agora? Mantenha o fogo aceso. Mantenha o fogo aceso. Sabe o que acontece? Nós precisamos de lenha
para a nossa vida espiritual. Nós precisamos colocar lenha na nossa vida com Deus. O fogo tem que continuar queimando, continuamente, dia após dia. Não deixe o fogo apagar. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: não deixe o fogo apagar. Fala alto para ela acordar: não deixe o fogo apagar. Nós não podemos deixar o fogo apagar, mas o que acontece é que segunda-feira a gente acrescenta um pouquinho só de lenha. Quando vem terça-feira, a gente esqueceu de colocar lenha e o fogo já deu uma rateada. Quando é quarta-feira, você nem lembra mais e o fogo já está virando cinza. Você não acrescentou lenha. Na quinta-feira você também não acrescentou. Sexta e muito menos sábado, você já está perdido. Sábado você já está bebendo, você já está louco, você já está com a cabeça totalmente fora da presença de Deus. E aí o que você faz? Volta no domingo. Ah, pastor, eu preciso de fogo. Eu quero a palavra do Senhor para mim. A palavra não está me tocando, pastor. Pelo amor de Deus. Você não tem colocado lenha no seu relacionamento com Deus, na sua intimidade com Deus. Intimidade, constância. Intimidade, constância. Coloque lenha no seu relacionamento com Deus. Não deixe o fogo apagar. Mantenha-se aceso o fogo no altar. O que acontece é que a gente deixa, e aí vem alguém, tenta jogar água no nosso fogo, e a gente vai, o que a gente faz? Deixa. A pessoa vem, ao invés de colocar mais lenha, ao invés de colocar mais lenha na fogueira, o que a pessoa vai e faz? Joga água. Acaba com o fogo. Meu querido, sabe quando que nós vamos ter um relacionamento de intimidade bem distante da religiosidade do templo? Quando nós escolhermos colocar lenha. E o que é a lenha? É um tempo de intimidade com o Senhor, é um tempo de intimidade uns com os outros, é um tempo onde nós buscamos a presença do Senhor, é um tempo onde nós oramos, falamos com Deus, queremos mais do Senhor. Isso é colocar lenha. Você abriu a sua Bíblia essa semana? Você falou com Deus essa semana, entrou no seu quarto, colocou lenha? Porque se você não colocar lenha, qualquer coisa secundária vai se tornar importante e preponderante. Qualquer coisa. Você vai olhar e vai falar assim: exemplo, esse ar-condicionado, eu não gosto da cor do ar-condicionado. Ele até gela bem, mas o ambiente, aquelas luzes ali, você vai arrumar tudo secundário para poder reclamar. A presença de Deus não vai ser mais o primordial. E aí a gente vai vir para cá, mas pessoas não estão colocando lenha. Coloca lenha no seu relacionamento com Deus, querido. Coloca lenha. Quando nós colocarmos lenha no altar, nós vamos experimentar a presença de Deus como nós nunca vivemos. Nós vamos ver os milagres do Senhor acontecendo na nossa casa, no nosso casamento, na nossa vida, no nosso relacionamento com os nossos filhos, como nós nunca vivemos. Por quê? Porque onde o Senhor está, ali há milagre. Onde o Senhor está, ali há transformação. Mas você tem colocado lenha no altar? Duas coisas: intimidade, constância. Intimidade, constância. Se você não é constante, você é religioso. Mas se você é constante, você tem intimidade. Essa é a chave para um relacionamento sincero com Deus, onde nós nos derramamos, choramos, falamos com Ele, queremos mais dele. Eu não sei você, mas eu quero a presença de Deus. Quero todos os dias no meu quarto, Ele falando comigo, eu podendo me derramar. E eu sei que quando nós estivermos assim, tudo que é secundário vai cair por terra. O inimigo vai vir tentar derrubar, não vai conseguir. Por quê? Porque o fogo está aceso.
E o Senhor tem se revelado. Não deixe o fogo apagar, querido. Se o fogo de alguém apagou, vá lá e ao invés de jogar mais água para a pessoa desanimar de vez, joga fogo. Não joga água, não. Seja usado pelo Senhor. Joga fogo para a pessoa queimar novamente, queimar pelo Senhor. Eu quero queimar pelo Senhor. Que aqui nessa noite hajam pessoas que querem, amém? Ser esse agente de transformação e para colocar fogo na vida das pessoas e em si mesmo. É isso. Intimidade. Constância. Certo pai queria apresentar Deus para o seu filho. Ele queria que o seu filho conhecesse a Deus. Queria que o seu filho soubesse quão bom era ser um filho amado de Deus. E aí esse filho pergunta para o seu pai: papai, quão grande é o amor de Deus por nós? Como é que Deus se revela? Papai, qual é o tamanho do Senhor? Papai, eu quero saber que o Senhor... Papai, o Senhor conversa com Deus, mas cadê Ele? Como é que eu posso ver a grandeza desse Deus? Cadê isso, papai? E esse pai, então, ele vira para o seu filho, ele tem uma ideia. Criança tem noção de tamanho? Tem ou não tem? Não. De espaço, profundidade, largura, não tem. Para ela tudo é grandioso. E o pai tem uma ideia. Sabe o que o pai falou? Filho, nós iremos no aeroporto. E ele pegou o filho dele e foi lá no aeroporto para apresentar Deus. Que estranho. E ele chegou para o seu filho e falou assim: filho, olha aqui, filho. Tá vendo aquele avião? E a criança olhou aquele bicho grande, aquele bichão enorme. Falou assim: pai, é muito grande, pai. E aí o pai virou pro filho e falou: realmente, filho, é muito grande. É assim que é o amor de Deus por nós. É grande, é grandioso. E a criança ficou maravilhada. Falou assim: nossa, é tão perto, tá tão perto, que ele tá tão grande, eu não consigo nem dimensionar. E a criança virou e falou assim: papai, é muito grande. E o papai virou: é verdade, filho, muito grande. No dia seguinte, a criança perguntou: papai, e o amor de Deus? Novamente. E aí, o papai viu o avião lá no céu, passando. E ele virou e falou: ah lá, o amor de Deus, tá lá. E o avião passando. A criança fez assim, olhou, tá tão pequenininho. E ela fez até assim, ó. Colocou o polegar e era menor que o polegar dela. Falou: nossa, o amor de Deus tá tão pequeno. Tá muito pequenininho. E aí o pai virou pro seu filho. Sabe o que ele falou? Ele falou: filho, quando nós nos aproximamos do amor de Deus, nós vemos a grandeza que é. Quão grande é esse amor. Nós ficamos maravilhados. Nós estamos diante dele, perto dele. Nós falamos: é tão grandioso o amor do Senhor por nós. É tão grande aquilo que ele fez por nós na cruz. É tão maravilhoso que nos constrange. E nós olhamos para aquele amor e falamos: é tão grande, tão maravilhoso. Mas a partir do momento que nós nos afastamos, o mesmo amor para nós parece que é pequeno. A grande questão é: onde você está? E o seu relacionamento com Deus está tão perto dele? Ou você está distante a ponto de achar que o amor de Deus é tão insignificante quanto o seu polegar? Isso é religiosidade. Isso não é verdade. A verdade, ela vem a partir de um relacionamento sincero, intimidade e constância. O que nós precisamos de fazer para ter intimidade? O que nós precisamos fazer para ter intimidade?
O que nós precisamos fazer para ter intimidade? E o que nós precisamos fazer para ter constância? Colocar lenha, manter o fogo aceso. O que nós precisamos fazer para ter intimidade? O que nós precisamos fazer para ter constância? Botar lenha, não deixar o fogo apagar. Bota lenha, que você vai ver quão grande é o amor do Senhor por você. Feche seus olhos.